Chico Garcia, você vai começar a analisar Flamengo 1, Inter 0. Então, Renato, eu fiquei com uma ideia, falando bem sério aqui, de que talvez o Inter tivesse adotado uma estratégia de, como fez o Galo no primeiro jogo lá da Copa do Brasil, de encaixar a marcação e deixar o Flamengo com a bola e, ao mesmo tempo, né, com uma posse de bola estéril sem entrar, sem ser muito efetivo. Mas, depois, ouvindo a entrevista do Vitão, o Vitão, pelo menos, não sei se foi uma defesa, mas ele diz assim, olha, a gente até tentou jogar, mas não conseguiu. Porque o Flamengo também tem essa característica, especialmente no primeiro tempo dos jogos, de sufocar o adversário, não deixar o adversário jogar. Os dois zagueiros são meias, né? O Léo Pereira e o Léo Ortiz jogam lá, cruzando a linha divisória do gramado. O Jorginho com muito espaço, porque ninguém incomoda na área deles. Isso. O Inter não teve, acho que teve um contra-ataque no primeiro tempo. A posse de bola, a gente falou aqui, foi seria uma posse de bola estéril? É uma posse de bola que não não resulta em gol. Nada. Que não fecunda. Estéril? É uma posse de bola que não resulta em gol. Pra ser um pouco mais... Então uma posse de bola MFM. O Inter acho que encaixou um contra-ataque, mas assim... não conseguiu jogar ou não quis jogar, né? E aí a gente fica nessa dúvida. Será que... Você quer mandar para mim por e-mail essa explicação? Depois eu mando. O Inter deu a bola para o Flamengo ou o Flamengo que não deixou o Inter jogar? Eu acho que tem um pouco de cada. A postura do Flamengo no primeiro tempo, ela foi, assim, avassaladora. Por isso que a gente brincou aqui. Talvez não tenha gerado tantas chances claras, mas teve a bola para isso, né? Construiu para isso, colocou o Inter no seu campo. Só que aí o segundo tempo, com 1-0 apenas... O Inter muda a postura, eu acho que também tem isso, o Inter sai um pouco mais e o Flamengo meio que aceita. O Flamengo não toma... Na realidade, o Flamengo, no primeiro tempo, foi, como ele falou, né, foi avassalador. Porém, o Internacional jogou muito fechado e não tem como furar essa retranca, a não ser com jogada aérea, como aconteceu com o jogo do Internacional e alguns outros jogos que o Flamengo só consegue furar essa retranca através de bola aérea. Porém, o primeiro tempo do Flamengo foi totalmente dominante. Só que o Inter, com duas linhas de quatro, só tentando jogar no contra-ataque, como é que o Flamengo consegue furar essas linhas? Samuel Lino conseguiu furar algumas vezes, mas a bola não passa, porque muita gente dentro da área, a bola acaba batendo e rebatendo e acaba sobrando para o contra-ataque do Internacional. Sendo que o Internacional não conseguiu, em nenhum momento, agredir o Flamengo no primeiro tempo. Só no segundo tempo, depois das mudanças de Roger. Rédeas para, não, vamos, no começo do segundo tempo ali, vamos fazer o segundo, o terceiro, não. E aí o jogo ficou mais equilibrado a ponto de, no final, o Luiz Araújo teve uma chance, mas o Vitinho teve outra também, o Vitinho do Inter. Então, assim, o Flamengo correu mais riscos do que deveria, na minha opinião. 1-0 é uma vantagem? Mas assim, né, o jogo na casa do Inter, a gente sabe, né, ruas de fogo, torcida lotada, aquela coisa. E é um gol, né, gente? Um gol destrói a vantagem. O jogo de volta é outra história. Eu só acho que o Flamengo perdeu a chance de ampliar essa vantagem. Marco Aurélio Cunha. O Flamengo, na realidade, não perdeu a chance de aumentar essa vantagem, né? O Flamengo tentou de todas as formas conseguir o gol. A jogada mesmo do Luiz Araújo, o Rocher fez uma defesa enorme nessa jogada aí, que foi já no segundo tempo, né? E o Flamengo agrediu sim o Internacional, foi para cima, mas infelizmente a gente tem que entender que nenhum time consegue jogar com a intensidade que jogou no primeiro tempo o jogo inteiro. No segundo tempo, o Flamengo deu aquela caída, o Internacional cresceu no jogo e acabou tendo algumas chances, mas não foram chances tão claras assim para dizer assim, foi gol perdido, né? Que falou muito bem. Aquela história, posse de bola... Mas o estéreo também, o senhor concorda? Não, posse de bola é igual andar de mão dada. Não acontece nada. Né? Não acontece nada. Que isso, doutor? Você tá muito saidinho, doutor. Mas é o primeiro passo, né, doutor? Mas depois beijinho. Às vezes demora Ficou da cor da camisa do Edu. Às vezes demora tanto que veio outro e faz o gol, né?
Corta, doutor. Será que anda muito de mão dada? Doutor, meio-dia e 20 ainda, não é meia-noite e 20, doutor. Normal, papo normal. Então, eu vi um Flamengo que teve posse de bola, mas que não fez os gols que precisaria ter feito. E as mudanças do Roger para o segundo tempo equilibraram o jogo, mudou o jogo. Até comentei. Então, aí, correu o risco de sofrer um empate. Porque é o que eu falo, futebol, uma bola parada resolve o problema, faz o gol, empata um jogo improvável. Então, o Flamengo deixou de fazer os gols que precisava, como o São Paulo deixou de fazer os gols que precisava no primeiro jogo. Tomara para o Flamengo, claro, que isso não faça falta. Mas o Inter está vivo no combate. Aliás, esse foi o discurso. Nossa, o Atlético Nacional poderia ter feito 3, 4 no São Paulo e não fez. E o Inter, muita gente imaginava uma goleada. Eu não imaginava uma goleada. Mas, assim, uma derrota no Maracanã é uma coisa que está na pauta. Infelizmente está. O Flamengo é muito competente. O Flamengo é um time que tem peças como os outros não têm. Agora, Sgarbi, é aquela história. 1-0 é uma vantagem, porque qualquer empate é do Flamengo na volta. Será porque é bem treinado? O quê? Opa. Será porque é bem treinado? O Flamengo é bem treinado. Isso você pode ter certeza. Você pode acompanhar os jogos do Flamengo. Ô, Jesus. Vou dar uma segurada aí, Roger. Mas eu vou... Ele quer participar do programa, quer resenhar. Roger, minha para. vez de falar, velho. Vai cuidar do Inter. Mas eu vou ser sincero aqui, eu fiquei insatisfeito com a postura do Flamengo ontem. É mesmo? Não, porque assim, o Flamengo eu não consigo entender. O Flamengo tem um elenco caríssimo, grandes jogadores, timaço. Cara, o Flamengo no primeiro tempo foi um Flamengo. No segundo tempo, cara, não pode cair do jeito que caiu. Não pode. Foi outro jogo totalmente... Parecia que era outro time. Cansou, né? Não, Capela, me desculpa, mas você tá jogando umas oitavas de Libertadores. Em casa, Maracanã lotado, o mínimo é seu time continuar pra frente, irmão. Precisando ganhar, porque lá vai ser difícil. O banco de reservas que tem Que também. isso, o banco... Olha o banco. Flamengo-Corinthians. O Flamengo... Aí, o Flamengo foi meio Corinthians ali, né? A gente tem que lembrar que muitos jogadores estão chegando da Europa. Na Europa, está iniciando a pré-temporada. Muitos jogadores nem tinham jogado ainda algum jogo nesse início de temporada lá na Europa. E eles estão recuperando a forma física. Não é que a gente vai passar a mão pela cabeça, não. Mas a gente tem que dar tempo aos caras pegar a forma física. Tá ligado? Mas me incomodou, porque assim, o primeiro tempo, eu tava até na dúvida, será que o Inter é realmente esse time apático, que na minha opinião foi, ou será que o Flamengo é essa máquina tal? Eu achei, o Flamengo é realmente essa máquina. Aí chega no segundo tempo, o Flamengo com o banco que tem, aí tudo bem, desgaste físico, ok, só que não dá pra cair do jeito que caiu. E 1-0 é um resultado muito perigoso, claro que é uma vitória, o Flamengo tem que saber se comportar, só que agora é na casa do Inter, o Inter vai colocar mais pressão. Volta a Arrascaeta. Tem essa também. O Flamengo tem um timaço. Então se espera mais. E eu entendo o torcedor, o Felipe Luiz pra mim é um grande treinador, tá? Tá no começo de carreira, mas já é um grande treinador. Só que falta do Flamengo ser mais Flamengo, na minha opinião. Principalmente jogando em casa. Tem que se impor mais, tem que tentar fazer mais gol. Jogadores no ataque tem que fazer mais gol, porque uma hora a conta pode cair. E se for eliminado semana que vem, como tem chance, porque 1-0 é resultado simples, aí o bicho pega. Aí a temporada começa a ficar mais pesada. Nossa, mediado. Não, calma. Não, presidente não. Presidente não. Ô, Capela, Oi. algumas considerações aí pra gente pensar, não é? O Flamengo é um time que foi eliminado da Copa do Brasil. Ele tem a obrigação agora, porque o torcedor não fez protesto, não criou confusão, deu um voto de confiança pro Felipe Luiz e seus comandados. O Flamengo, ontem, nós falamos no Pedro aqui, na primeira parte do programa. O Pedro entrou nos minutos finais. Eu teria até colocado o Pedro na partida mais cedo, inclusive. E é isso. E o Flamengo parece que também se contentou com 1-0 e o Inter achou que 1-0 não é um prejuízo tão grande. Gente, eu não sei que mundo que esses times vivem. Eu também não. Assim, eu não vejo nem essa crise no Flamengo por ter sido eliminado da Copa do Brasil, porque o planejamento da diretoria foi esse. Não, o torcedor não contestou, mas se for eliminado da Libertadores... Aí que tá, porque a hora... Planejou a prioridade perder, do Flamengo... Você que gosta de interferir, planejou perder a Copa do Brasil? Eu, como torcedor rubro-negro, não acho normal o Flamengo ser eliminado da Copa do Brasil. Porém, em 2019, o Flamengo foi eliminado da Copa do Brasil e chegou a ser campeão da Libertadores e do Campeonato Brasileiro. Porém, é como eles falaram, e se não for campeão? E se for eliminado? O Flamengo tem que jogar para ser campeão. Tem que ser campeão. A gente sabe do elenco que o Flamengo tem. A gente tem que dar o tempo para que esses jogadores novos que chegaram se adaptem, peguem forma física e comecem a jogar.
Aqui eu nem abri o bico. Palmeiras perde a Copa do Brasil em Eu crise. preciso colocar os dois lado a lado de Eu novo. só quero entender se planejou perder a Copa do Brasil. Eu não entendi o que você falou. Planejamento do Flamengo, doutor. O planejamento do Flamengo era prioridade, Campeonato Brasileiro, depois Libertadores, depois Copa do Brasil. O torcedor do Flamengo entendeu bem qual que é o planejamento do Flamengo. Planejamento é Você é perder. supervisor. A prioridade. O Boto, o parente do Ulisses falou, pô. O Boto falou. Ele deu aqui a declaração. Parente de quem? É parente do Ulisses, não é parente do Ulisses? Então o negócio é o seguinte: é brasileiro, português. Libertadores e depois a Copa do Brasil. Mas eu quero fugir um pouco do discurso comum dos meus amigos. Se tem uma coisa que eu não suporto na vida e no futebol, é discurso derrotista. Postura derrotista. Como? Você vai para uma guerra contra 500 pessoas, eu sozinho, você tem que acreditar em você. Não, Você você sabe tem que que vai ser morrer difícil, logo, que vai senão- ser quase impossível, mas você tem que lutar. Morre Você logo, tem que exato. brigar. Aí ontem, Mas aí é vocês suicídio, querem né? romantizar. Daí é Não boi de suicídio, piranha, não. rapaz. É ter amor próprio. As pessoas aprenderam agora, essa geração nova aí, vamos romantizar a derrota. Vamos gourmetizar a derrota. O seu treinador Onde não já queria se nem a viu, competição que ele onde conseguiu aí. já se O viu seu treinador o fez isso e não falou Internacional, nada. um dos O seu maiores treinador não clubes queria. do mundo, campeão do mundo, simplesmente se apequenar e achar que tá legal. Um primeiro tempo ridículo que Capelães, protagonizou. E Capelães. não foi o Flamengo que Você deixou de jogar no comemorou segundo tempo. 2-1 pro São Paulo no primeiro jogo, Não Capelães. foi o Flamengo que Você deixou de jogar comemorou. no Lá em segundo casa a tempo. gente resolve. Foi o Internacional que aprendeu e falou o seguinte: aqui é Colorado, eu vou jogar de igual para igual porque dá pra jogar. Dá pra jogar como dá pra classificar em cima dos caras. Dá pra classificar. Agora, se vocês querem romantizar um primeiro tempo que o time não tem nem 30% Não, de estamos posse lembrando de bola você do que é e tem besteira que você medo de falou, jogar, romantizem, porque pra mim é uma coisa patética. Assim como foi patético o São Você Paulo. bateu palma pro Daí Helma aqui, velho. Você bateu Irmão, palma, o cara falando de falou que não queria mais Libertadores. saber disso aí. Estamos Agora falando de você tá aí Não, falando e eu menosprezando critiquei. até os nossos Eu amiguinhos, critiquei. nossos Pra mim triunfos foi aqui, ó. falta de triunfos. respeito poupar jogadores da Copa do Brasil. E esse negócio de poupar, pra mim, é pauta vencida. Boleirada recebe em dia. Tirando o Corinthians, tem estrutura pra caramba, um monte de coisa, tem que jogar, tem que jogar. Para com esse discurso morto teu aí, para com esse negócio aí. E aí, gente, se sim, qual é a sua avaliação? Já mudou de ideia? Acrescentou alguns pontos depois de vários comentários dos seus amiguinhos? Já mudou de ideia, né? Ele evoluiu, Não volátil, mudei de né? Já ideia, mudou de não. Não há com por que certeza. mudar de ideia. É nítido também que o Flamengo colocou o pé no freio a partir das mudanças ali, até porque o Pedro, o Cebolinha não entraram bem. Dá pra ver, isso daí foi nítido também, que entraram bem abaixo daquilo que o treinador esperava. O Felipe tentou colocar eles no momento da partida ali para exatamente tentar fazer mais gols. E a maneira com que eles entraram não correspondeu. Então é normal a equipe sofrer. Gente, nós estamos falando do Flamengo. O Flamengo tinha a obrigação, sim, de fazer um resultado mais elástico para poder, né, ter essa tranquilidade para o segundo jogo. Mas também, do outro lado, tem o Inter, que não deixa de ser uma equipe bem quais foram as treinada. chances do Flamengo? Isso, Sim, Eu ia vai falar, conseguir. valoriza-se muito o Flamengo. É Ok, isso. é um time bom, é isso. grandes jogadores sim, mas se valoriza muito. Eu ainda acho que, da forma que Felipe Luiz joga, não é falando mal da forma que o Felipe Luiz arma o time. Quando ele coloca Pedro, Pedro fica muito longe da área, porque Pedro tem que voltar para marcar, tem que correr para dar combate, e acaba ficando muito distante. Você vê que Pedro, quando ele está próximo à área, como foi contra o jogo, contra o Fluminense, Pedro jogou próximo à área, conseguiu fazer o gol. Quando ele joga distante, vindo buscar a bola, tendo que dar combate, ele fica muito distante e ele não consegue desempenhar o bom futebol que Pedro sempre mostrou no Flamengo, porque ele fica distante da área. Muito, parece que já entra. O Capelão tá certo. Aí, ó. Pô, já entra derrotado. Quando o Inter entrou no segundo tempo para jogar o jogo, conseguiu jogar. Podia ter empatado, Principalmente o Alan Patrick, quando teve mais espaço no meio de campo, assim, para jogar, para ter a técnica que ele tem. Pô, o Inter subiu de produção. Então, acho que assim, a gente tá, ok, Flamengo e tal, mas aí você entrar dessa forma para se defender o primeiro tempo... Covarde. Se o Inter joga desde o início, como jogou no segundo tempo, eu acho que o placar seria outro. No segundo tempo virou meio campo, jogou bem. E o Inter quase empatou o jogo. Tem a questão também. Postura covardada. Libertadores Você chamou o Inter de um covarde? clima Não, diferente. a Libertadores postura é um foi clima acovardada. diferente. Como eu falei no primeiro bloco, Libertadores, por mais inferior que a equipe adversária seja, igual o Palmeiras hoje, vai jogar com uma equipe bem abaixo do que o Palmeiras é. Eu acredito que o Palmeiras volte classificado, até por isso. Mas assim, o início da partida vai ser aquele ímpeto da equipe que tem menor condições, mas o quê?
vai dar tudo, porque tem um apoio da torcida, é a competição. E isso Vocês acontece, deveriam sair é na normal. maca também na quinta-feira, viu, que velho? isso, Fala com o verdade. Charlie, vocês deveriam sair na pelo maca. amor de Gente, Deus, tá irmão. tudo estranho, eu tô falando. mesmo. Tá estranho. Tá mesmo. Everton, agora a sua análise da partida, porque realmente o primeiro tempo do Inter foi pra não tomar mais gols. Eu acho ruim isso. Sim, Tomou um e falou: o que eu faço? Eu tento empatar ou. Ai, não, mas eu posso tomar um gol, então deixa eu levar até o final do primeiro tempo e depois a gente vê essa história. Só que dependendo do resultado da próxima quarta-feira, saberemos se isso valeu ou não. Nós teremos essa resposta daqui uma semana. Renata, é muito pouco provável que o Flamengo faça 2 jogos ruins ou 2 tempos ruins em 4 tempos jogados. Muito pouco provável. É muita qualidade no elenco, é muita qualidade. O Atlético foi lá, venceu o primeiro jogo no Maracanã e não tem como eu não usar como exemplo, tá? O Atlético foi lá, fez o jogo, ganhou 1-0. Aqui, o primeiro tempo do Flamengo contra o Atlético foi um vareio de bola do Flamengo. O Flamengo perdeu gols incríveis. O primeiro tempo era para o Flamengo ter liquidado a fatura aqui, não liquidou, custou caro. No segundo tempo, o Atlético ajustou. Nós precisamos entender que o Roger tem mais rodagem que o Felipe Luiz, que é um bom técnico. O Cuca tem muito mais rodagem, um currículo muito mais expressivo que o Felipe Luiz. E esses caras sabem organizar time. Ontem o Roger organizou o Inter no intervalo e voltou para o segundo tempo com uma outra postura. Só que onde o Inter esbarrou? Naquilo que o Flamengo tem de sobra. Qualidade técnica individual. O Inter não fez um jogo ruim, mas o Inter poderia ter perdido 2-0, como eu, inclusive, palpitei outro, seria um resultado absolutamente normal. Só que a diferença entre o que aconteceu com o Atlético na semana passada é que o Flamengo, tanto no Maracanã quanto fora, o Flamengo joga o jogo. Joga o jogo. E a diferença é que o Inter perdeu o primeiro jogo e não tem outro recurso. Na volta semana que vem, Renata, o Inter vai ter que sair para o jogo. O Inter vai precisar marcar gols no Flamengo. O empate é do Flamengo. E se não considerar que o empate é uma vantagem importante para o Flamengo, aí eu estou sendo incoerente. Que, aliás, eu até sou. Né? Faço questão nenhuma de ser coerente. Mas nesse caso aí, o Flamengo vai com uma vantagem, jogar pelo empate. O Inter precisa, para passar direto, fazer uma diferença de 2 gols. O Flamengo é um time difícil demais de fazer gols nele, porque tem uma defesa muito consistente, sabe? Então, assim, a situação do Inter, mesmo tendo perdido por 1-0, é uma situação muito difícil. O Flamengo é favorito para o jogo de volta, sem nenhuma provocação. É porque é mais time, é mais organizado. Ontem venceu, ganhou, para inclusive vencer demais e ficou 1-0, mas a vantagem é considerável. É isso aí, nação. O Flamengo saiu na frente, temos time para chegar lá e ganhar do Internacional lá dentro também. Só é jogar com a mesma postura que jogou o primeiro tempo. Se iniciar o jogo daquela forma, com a mesma pegada, pressionando o Inter em cima, como o Flamengo sempre tem feito, a probabilidade do Flamengo sair com a vitória de lá é muito grande. Galera, muito obrigado por ter assistido até aqui. Quero pedir a vocês que deixem o seu comentário, deixem o seu like, segue o nosso canal para fortalecer o nosso canal. Estamos aí com a meta para chegar a 1.500 inscritos, né? Nos ajudem aí, por favor. E vou deixar todos os créditos para o Jogo Aberto da Band TV.